Meus irmãos, livro do Êxodo, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do primeiro versículo, que está escrito assim: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto, chegando ao monte de Deus até Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu, e em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Moisés disse: Eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Aqui estou. E você diz amém. Graças a Deus. Conhecemos muito bem a história deste homem chamado Moisés. Moisés, ele foi presenteado por Deus. Moisés, ele foi agraciado por Deus. Em um momento de escassez, em um momento de mortandade, Deus decidiu permitir o nascimento de Moisés. Em um período muito caótico, Deus levanta este homem como um grande legislador de Israel. A Bíblia diz que Deus havia feito uma promessa para Abraão. E essa promessa que Deus fez para Abraão, ela foi percorrendo também para com seus filhos, Isaque, Jacó e toda a sua descendência. A Bíblia diz que Deus vai permitir que o povo fosse conduzido para o Egito. Quando eles perceberam que a fome estava tomando conta das suas terras, eles foram para o Egito, ganharam espaço nas terras do Egito, começaram a produzir, começaram a trabalhar no Egito. Mas a Bíblia diz que o povo hebreu começa a crescer no Egito, crescer de sobremaneira, a ponto de Faraó ficar muito irritado com o crescimento do povo hebreu, a ponto de Faraó chegar a dizer que o povo hebreu iria tomar todo o espaço da terra do Egito. Então Faraó começa a pesar o fardo sobre os ombros dos hebreus, começa a impor serviços duros para todos eles. E a Bíblia diz que eles começaram então a se tornarem escravos de Faraó. Quando Deus percebe que o povo hebreu agora está sendo escravizado, o fardo está pesando sobre eles, Deus então achou por bem em dar um basta na escravidão daqueles que estavam ali no Egito. Deus achou por bem então em levantar alguém que fosse cheio de coragem, alguém que tivesse muita obediência, alguém que fosse temente a Ele. Deus percebe que é necessário alguém ter muita força, é necessário alguém que seja também muito humilde, muito simples, alguém que tenha muito conhecimento daquilo que Deus havia de realizar, alguém que fosse sensível à voz de Deus. Deus precisava de alguém que carregasse uma marca no seu coração. Deus precisava de alguém que carregasse a sua presença. Deus precisava de alguém que zelasse por essa presença. Deus precisava de alguém que este alguém tinha que fazer de tudo para não perder a presença de Deus. Então Deus está procurando por alguém. E a Bíblia diz que é neste período que
uma mulher chamada Joquebede fica gestante. Joquebede é esposa de um homem temente a Deus, que se chamava Anrão. A Bíblia diz que Faraó se levanta ao ver o crescimento de Israel, ao ver o crescimento do povo hebreu. Faraó então vai decretar uma ordem dizendo: eu preciso que o povo hebreu comece a ser aniquilado. É necessário que este povo pare de crescer. Vamos ainda aumentar o fardo sobre eles. Vamos impor mais serviços sobre eles. Vamos persegui-los. Vamos fazer alguma coisa para que os hebreus deixem de produzir, deixem de crescer. Mas a Bíblia diz que quanto mais Faraó perseguia o povo hebreu, quanto mais Faraó impunha o fardo sobre os hebreus, mais os hebreus cresciam. Quanto mais peso ele colocava sobre os hebreus, mais crescimento Deus dava para eles. E é nesse período então que Faraó percebe que não havia possibilidade de parar o crescimento dos hebreus. É nesta hora então que Faraó decide decretar uma ordem dizendo: todo menino que nascer, toda criança que ser gerada de hoje para frente, esta criança tem que morrer. Não poupe a nenhuma criança que nascer neste período agora. Quando ouvirem o choro de uma criança, quando vocês perceberem que é um menino, depressa eu preciso que vocês peguem este menino, matem-o ou lancem ao rio Nilo para que eles possam morrer. Então é neste período que Moisés está no ventre de sua mãe. É neste momento que Joquebede fica preocupada. É neste momento que Anrão está preocupado, pois eles estão prestes a gerar o menino que iria alegrar a sua casa. Eles estão prestes a conhecer uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Eles estão prestes a pegar em seus braços aquilo que eles tanto esperavam. Haja vista que Joquebede e Anrão já tinham 2 filhos, já tinham um casal, que era Arão e Miriam. Mas a Bíblia diz que agora Moisés está no ventre de Joquebede, e é neste período que Joquebede ela vai gerar. Os soldados estão passando por todos os lugares. Os soldados de Faraó estão muito atentos, e não somente os soldados, mas nesta época quem participava do parto eram as parteiras. Eram elas que estavam presentes naquele momento, executando o parto com todo o cuidado. E quando as parteiras começaram a pegar nos braços e elas viam que era o menino, elas não conseguiam esconder. De imediato os soldados se apresentavam. Quando os soldados se apresentavam, eles arrancavam dos braços da mãe aquela criança e lançavam aquela criança no rio Nilo. Aquela criança morria, não suportava. E é neste período que Moisés vai ser gerado. É nesse momento que Deus então decide preparar um destino para o seu povo. É nesta hora que Deus vai determinar um grande propósito a ser realizado através da vida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés nasce. Joquebede, muito preocupada, a Bíblia diz que Joquebede pega o menino e vai escondê-lo durante 3 meses. São 3 meses de muita preocupação. São 3 meses de muita tensão. São 3 meses de muita angústia. São 3 meses passando Joquebede e Anrão, Arão e Miriam, uma família inteira preocupada. Quantos dias vai durar Moisés com vida? Quantos dias esse menino ficará vivo? Imagine comigo naquele momento a preocupação de
de uma família inteira olhando e não sabendo quantos dias de vida teria aquele menino. Imagine agora Deus também olhando e dizendo: vai viver 120 anos. Só que eles não sabiam que Moisés ficaria 120 anos vivos. Então para eles ali, um dia após o outro, cada dia que passava era um dia de vitória, era um dia de conquista, até que chega o momento em que a mãe de Moisés tem uma determinada ideia: vamos colocá-lo em um cesto, vamos betumar esse cesto com piche e vamos colocá-lo no rio Nilo. A Bíblia diz que Miriam pega o menino, Miriam vai conduzindo o seu próprio irmão, coloca nas margens do rio. Quando Miriam deixa o menino nas margens do rio, aí a Bíblia diz que a filha de Faraó, nesse exato momento, junto com outras donzelas, estão ali, se banhando nas águas, quando de repente, elas ouvem o choro de uma criança. Alguém pega o menino, apresenta a filha de Faraó. A Bíblia vai dizer que os olhos daquela mulher brilharam ao ver a beleza de Moisés. Quando ela vê a beleza daquele menino, ela se apaixona e não deixa ninguém maltratar aquele menino. Então ela olha e disse: vou dar o nome a ele, Moisés. Quando ela dá o nome a Moisés, ela vai trazê-lo então para o palácio. Só que a Bíblia diz que nenhuma das mulheres que estavam ali conseguiam amamentar o menino. Mas de repente a Bíblia diz que Miriam se apresenta. Quando Miriam se apresenta, a Bíblia diz que Miriam fala com a filha de Faraó a seguinte mensagem: eu conheço alguém que pode amamentar esta criança. Eu conheço alguém que pode alimentá-la quanto tempo for preciso. Miriam de repente ouve a filha de Faraó dizendo: olha, chame depressa então esta mulher que pode amamentar esta criança. E tem uma coisa: quando você trouxer ela, já diga para ela que ela vai ser beneficiada. Diga para ela que ela vai receber recursos só por amamentar esta criança. Miriam não pensa duas vezes e corre para casa. Agora imagina Miriam chegando em casa apavorada, assustada, olhando para sua mãe dizendo: mãe, eu tenho uma notícia para dar à senhora. Eu tenho uma notícia, a senhora precisa estar atenta para ouvir. A mensagem que Joquebede esperava ouvir era: Moisés morreu. A mensagem que o pai de Moisés esperava ouvir era: ele não suportou. Os soldados vieram e mataram. Diga logo, Miriam, desembucha, conta-nos o que aconteceu. Miriam olha para sua mãe e disse: mãe, arrume as malas, prepare a bagagem, porque a senhora vai mudar de endereço. Qual é o endereço? Vai para o palácio agora da filha de Faraó. Mas o que aconteceu? Moisés não aceita o alimento de nenhuma egípcia. E eu disse que conheço alguém que pode amamentar o menino. Imediatamente Joquebede se levanta e corre para o palácio, abraça Moisés e começa a amamentá-lo. É interessante nós pensarmos nisso aqui, porque Moisés recebe os seus primeiros alimentos, não foi de uma egípcia, mas foi de uma hebreia. Quando Moisés então recebe toda a alimentação de um povo hebreu, alguém que carregava o seu sangue, alguém que era temente a Deus, isso fica marcado na vida de Moisés. A Bíblia diz que o tempo vai passando, então Moisés cresce, Moisés aprende toda a ciência do Egito. E é interessante nós pensarmos na história deste homem aqui, porque o propósito de Deus na vida de Moisés, primeiro aqui Deus queria beneficiar o seu povo. Com isso
isso Deus então levanta Moisés por graça, para que ele fosse usado como instrumento para beneficiar o povo. E isso aqui vale muito para os nossos dias. Deus nunca levantou um profeta para auto se beneficiar. Em toda a Bíblia você percebe que Deus sempre levantou um profeta para beneficiar o povo. Deus sempre levantou homens e mulheres, não para auto se beneficiar, mas Deus sempre levantou pessoas, usou pessoas para beneficiar o seu povo. E é neste cenário que Deus levanta Moisés para beneficiar o povo. Moisés é um instrumento nas mãos de Deus. Moisés é alguém que o próprio Deus vai usar. Moisés é alguém que o próprio Deus decidiu levantar. Mas é muito interessante que Moisés ele vai passar uma jornada de 40 anos no Egito. E essa jornada de 40 anos no Egito, nós nos deparamos com algumas dificuldades que havia na vida de Moisés, mas o próprio Deus foi quem chamou Moisés. E eu tenho uma palavra de Deus para liberar na noite de hoje. Deus te levantou para beneficiar alguém. Deus te ungiu para beneficiar alguém. Deus te capacitou para beneficiar alguém. Deus te levantou para beneficiar alguém. E saiba disso, porque às vezes você pode estar olhando e dizendo: Leonardo, eu preciso primeiro erguer a minha vida. E o Senhor está dizendo: quando você começar a olhar para alguém e sentir a necessidade de alguém e tentar beneficiar alguém, tem alguém acima de você que vai te beneficiar também. Quando você se dispor a ajudar alguém, tem um ser celestial chamado Jesus Cristo que vai estender a mão e dizer: faça por alguém, porque eu já fiz por você. Faça por alguém, porque eu faço por você. Faça por alguém, porque eu sustento você. Receba essa palavra. Se você pode, levante uma de suas mãos, porque eu preciso